Então, hoje, o tema de hoje é uma apresentação do que a ecologia estuda e vamos falar sobre os níveis de organização ecológica. Vamos falar sobre espécies, as espécies elas formam uma população, diferentes populações formam uma comunidade, que formam os ecossistemas, até chegar na biosfera. Antes de mais nada, o que é ecologia? A própria palavra ecologia, né? Logia é estudo. Eco vem do grego, significa casa. Mas que casa é essa? É o planeta Terra, né? Então, ecologia é o estudo da casa. Mas como assim o estudo da casa? Na realidade, é o estudo de como os seres vivos interagem com o meio ambiente, de como os seres vivos interagem entre eles, por exemplo, a relação entre os predadores e a presa, que é de predação, as relações de canibalismo, de cooperação, de espécies que se ajudam. Então, essas interações entre as espécies, a ecologia estuda. As interações das espécies com o meio ambiente, com o ambiente que ele vive, também a ecologia estuda. Então, a ecologia é o estudo do relacionamento dos seres vivos com o ambiente. Mas antes de falar em ecologia, então a biologia ela estuda vários níveis de organização, desde as células, que é a unidade básica da vida, né? Quer dizer, dos seres vivos, que tem células, dos 5 reinos, né? Lembrando que os vírus não têm células. Então ela estuda desde as células, aí as células se agrupam e formam os tecidos. Aí os diferentes tecidos se agrupam, formam os órgãos. Por exemplo, o coração. Aí o coração é um órgão. Aí junto com os outros órgãos, como as veias e as artérias, o coração, as veias e as artérias formam um sistema, que é o sistema circulatório. E vários sistemas formam um organismo, que é o corpo, né? Que é o corpo ou do ser humano de qualquer outro animal. Então, esses são os níveis de organização que a biologia estuda. A ecologia, que é o estudo das relações entre os seres vivos, é a parte da biologia que vai estudar a interação das espécies com o meio ambiente. Então, a ecologia vai começar a estudar a partir do organismo, a partir da espécie. Então, por exemplo, esse organismo pode ser um cachorro, um lobo. Um conjunto de lobos que vivem numa região forma uma população de lobos. Então, a ecologia vai estudar essa população, como os lobos se relacionam entre eles. A população, várias populações de uma região formam uma comunidade. Então, o que é uma comunidade? Vamos pensar, por exemplo, um pedaço da Mata Atlântica, um pedaço da floresta. Ela tem várias populações. Ela tem população de lobos, lobos não, vamos pensar Mata Atlântica. Ela tem população de jaguatirica, ela tem população de tucanos, que é uma ave, né? Ela tem população de palmeiras, ela tem população de pé de araçá, que é uma fruta, ela tem população de formigas. Então, várias populações formam uma comunidade. E as comunidades, ou seja, os grupos de populações de espécies diferentes que vivem em ambiente, as comunidades, elas estão dentro de ecossistemas. Lembrando que eco significa casa, natureza. Então, os ecossistemas são os sistemas da natureza. Então, nós temos ecossistemas terrestres, ecossistemas aquáticos, e os ecossistemas formam a biosfera. Bio é vida, esfera é a esfera da vida. Ou seja, o planeta Terra, ele tem o que nós chamamos de biosfera, é a esfera do planeta Terra, é a parte do planeta Terra onde tem vida, onde tem interação de espécies, seres vivos com o ambiente, tá bom? Então, esse é o resumo do que nós vamos ver na aula de hoje. No meio ambiente, no ecossistema, onde tem os seres vivos, enfim, interação com o meio ambiente, nós temos dois fatores, ou seja, dois tipos de elementos, né, dois tipos de grupos. Nós temos os fatores bióticos e os fatores abióticos. Alguém saberia dizer a diferença entre os dois fatores? Os abióticos são as plantas e os bióticos são os seres vivos, os animais. Não, são os animais e as plantas. E os abióticos são a água, sei lá, o sol, a terra. Isso mesmo, Milene. Fatores bióticos. Bio significa vida. Os fatores bióticos de um meio ambiente, de um ecossistema,
é o conjunto dos seres vivos, né? São os seres vivos, que podem ser as plantas, os animais, não podemos esquecer dos outros tipos de seres vivos, os fungos, os micro-organismos, como as bactérias, protozoários. Então, fatores bióticos são os seres vivos que estão no ecossistema. E os fatores abióticos, lembrando que esse A na frente é negação. Então, quer dizer que não bióticos. Ah, esse aparelho, essa televisão está normal. Ah, mas aquela televisão é anormal, ou seja, não está normal. Então, os abióticos são os fatores não vivos. E a Milene falou, né? O sol, ou seja, a luz, a energia solar, a água, o solo, que é formado por solo, né? Os diferentes tipos de rochas, a temperatura. A temperatura a gente não vê, né? Mas é um fator abiótico, que está relacionado com a energia solar, com o ambiente. Então, todos esses fatores que influenciam a vida dos seres vivos e que estão presentes no ecossistema, no meio ambiente, são os fatores abióticos, tá bom? O ecossistema, então, ele é o conjunto de elementos bióticos, ou seja, seres vivos, e dos abióticos, que são os fatores diversos no meio ambiente. Então, nós temos vários tipos de ecossistemas. Mas antes, primeiro nós agrupamos os ecossistemas em ecossistemas naturais, que são aqueles que foram formados naturalmente sem intervenção do homem. Por exemplo, os oceanos, os mares, a floresta amazônica, a Mata Atlântica, os desertos. Então, esses são os ecossistemas naturais. E os ecossistemas artificiais, como o próprio nome já diz, né? Artificial é aquilo que o homem constrói, ajuda a construir, a mobilizar. São os ecossistemas que são formados pelo homem. Por exemplo, as plantações, açudes. Você faz um aquário em casa. Uma pessoa que tem um aquário, ela tenta imitar um pouquinho, um pedacinho do lago ou do mar. Aquilo é um ecossistema artificial, porque foi o homem que criou aquele aquário. Mas no aquário tem peixe, tem pedrinhas, seja verdadeiras rochas, né? Ou pedras, tem a parede do vidro, tem ser vivo ali interagindo com a água, com o alimento que o homem coloca. Então, primeiro nós classificamos em ecossistemas naturais e ecossistemas artificiais. Os fatores bióticos, né? Como já falamos, são os seres vivos. E os fatores abióticos, que são os elementos não vivos. Como exemplo aqui, nós colocamos a temperatura. Ela é um fator abiótico, que está presente no meio ambiente, em um ecossistema. E como é que é uma temperatura, ela interage com, ela influencia a vida dos seres vivos. Por exemplo, nós, seres humanos, somos da espécie Homo sapiens, somos do grupo dos primatas, somos mamíferos. Os mamíferos e as aves são seres vivos homeotérmicos. Térmico vem de temperatura. Homeo de igual, ou seja, a gente tem que manter a temperatura corporal constante. Um urso polar, com aquela pelagem, um pinguim, que vive em regiões de gelo, onde neva, onde tem gelo, que vive no Polo Sul, por exemplo, esses seres vivos, eles não vão conseguir viver no deserto, porque eles têm uma estrutura corporal que foi uma estrutura corporal adaptada a viver num ambiente com alta temperatura, com baixa temperatura. Então, eles têm uma camada de gordura, um urso, os mamíferos. Por que nós temos uma camada de gordura debaixo da pele? É para evitar perda de calor. Então, nós somos adaptados a manter a temperatura constante. Enquanto outros animais, como os anfíbios e os répteis são as cobras, lagartos, eles não mantêm a temperatura constante do corpo. A temperatura deles varia de acordo com o meio ambiente. Então, eles têm que ter estratégias de sobrevivência. Se está muito frio, o que uma cobra faz, por exemplo? Por que muitas cobras vão na beira do asfalto ou ficam em cima das rochas? Porque a rocha está quente, né? Está recebendo a luz do sol. Aí as cobras vão em cima dessa rocha, as tartarugas também, por exemplo, para pegar um pouco do calor da rocha, tá bom? Então, a temperatura ela influencia na regulação de temperatura dos diferentes seres vivos. Ela também influencia na época em que as plantas vão produzir. Por exemplo, as plantas, quando tem a primavera, quando as plantas começam a florir, é porque a temperatura começa a ficar mais adequada para elas, porque os frutos vêm das flores, né? Logo que vem a primavera, vem as flores,
aí começa a florir, tem os frutos, né? A temperatura influencia aves que estão em um ambiente. O ambiente começa a ficar muito frio, o que essas aves fazem? Elas migram na migração de aves, de alguns animais. Animais que quando vivem numa região, começa a ficar muito, começa a nevar, ficar muito frio, o seu alimento começa a ficar escasso, tem animais que hibernam, como alguns ursos. Então a temperatura influencia isso. Então, para falarmos de quando nós estudamos ecologia, quando a gente fala de população, o que é uma população? É formada, aqui nós estamos vendo uma população de elefantes. Mas cada um desse indivíduo, cada elefante é um indivíduo. E esse indivíduo é o quê? É uma espécie. Então, lembra quando nós aprendemos sobre a classificação dos seres vivos? O que é uma espécie? Ele é um conjunto, né, a espécie é um indivíduo que ela tem características genéticas próprias, e esse indivíduo, que é uma espécie? São indivíduos que conseguem se cruzar entre si, ter uma relação entre si, e gerar descendentes, e gerar filhos, filhotes, descendentes férteis. Então, o cachorro, a gente pega o espermatozoide de um cachorro no laboratório, coloca no óvulo de uma cadela, a gente consegue gerar um cachorrinho, né? Consegue gerar um embrião. Mas a mesma coisa não acontece se eu pegar um espermatozoide de um cachorro e colocar no óvulo de um gato. Por quê? Porque são espécies diferentes. E o que é uma população? É um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. As espécies formam, o conjunto de uma espécie forma uma população, e várias populações formam o quê? Vão formar uma comunidade. Então, o que é uma comunidade? Quando a gente fala assim em geografia, né? Em geografia, comunidade é um grupo de pessoas que vivem numa região. Em biologia, em ecologia, comunidade é um grupo de diferentes populações de seres vivos que vivem em uma região. Por exemplo, se eu falo uma comunidade da Mata Atlântica. Comunidade da Mata Atlântica, como eu falei, tem várias populações de seres vivos. Populações de plantas, de formigas, de abelhas. E as abelhas, elas são de uma espécie só? Não. Nós temos várias espécies de abelhas diferentes. Cada espécie de abelha forma uma população. E várias populações de abelhas, junto com várias populações de formigas, formam uma comunidade. O que é um biótipo? Por exemplo, os seres vivos, eles vivem em um território. Essas comunidades que têm essas populações, elas estão em um território. Esse território está em um biótopo. O que significa a palavra biótopo? Topo, quando vocês estudam em geografia, topografia. Topo é lugar, né? Então, biótopo é o quê? É o lugar onde um ser vivo vive. Então, o que é um biótipo? É o território onde vive uma comunidade, tá bom? E a biosfera é a soma de todos os ecossistemas da Terra. Então, se eu pego os ecossistemas terrestres e aquáticos, onde tem vida, onde tem todos os ecossistemas juntos, forma a biosfera, ou seja, é a esfera de vida da Terra. Lembrando, pessoal, que nós temos dois tipos de ecossistemas, como eu já falei, o ecossistema terrestre e o ecossistema aquático. E aqui vai aparecer, por exemplo, nós temos ecossistemas terrestres, que são os ecossistemas de terra firme, também chamados de epinociclo. E o que são os ecossistemas de terra terrestres? Onde nós temos as florestas, os campos, as praias, quando fala que a praia é onde tem areia, né? Os costões rochosos, as montanhas, os desertos. Os ecossistemas aquáticos, como o próprio nome já diz, vão ser os lagos, os rios, as lagoas, os mares. Aí nós temos os ecossistemas de água salgada, do planeta Terra, do globo terrestre, os mares, os oceanos, né? E os ecossistemas de águas doces. Por quê? Porque não tem uma grande quantidade de sais minerais. Por que os mares são salgados, né? Porque os rios, eles desembocam, eles vão para os mares. Conforme a água dos rios, elas vão indo em direção ao mar, ela vai desgastando as rochas, os sais minerais. Então, os sais minerais, eles vão em direção aos mares, aos oceanos. Os oceanos são os conjuntos de mares, né? Só o conjunto de todos os mares. Então, ao longo dos milhões de anos, essa grande concentração de sais minerais que foram até os mares
fez com que a água do mar fosse salgada, e a gente sente bastante o cloreto de sódio.